Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você. Vim aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Café com Debate. Você pode ver que eu não tô sozinho, o Rafa tá aqui comigo. Bem-vindo de novo, Rafa. Obrigada. Pode se acostumar, a Rafa vai continuar aqui com a gente para acrescentar esse programa em graça e conhecimento. Vocês podem ver também que nós estamos em um novo cenário. Se acostumem porque é aqui que nós vamos instigar você a participar e frequentar mais a nossa EBD. Não é isso, Rafa? Isso aí. Vocês são muito bem-vindos para estar conosco na EBD, para crescer no conhecimento do Senhor junto conosco. Exatamente. Rafa, hoje é a nossa quinta lição. Uau. Qual é o tema dessa lição de hoje? A verdade que liberta. Exatamente. Aproveitar que ela já falou, Rafa, introduz um pouco pra gente sobre o que nós vamos falar nessa lição de hoje. Pois é, nós vamos aprender sobre Jesus, né, desde a sua saída da Galileia para Jerusalém, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus que, né, vieram questioná-lo, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador, e é um assunto assim extremamente importante para nós, foi importante na época de Jesus, é importante para nós hoje, então está muito imperdível. Exatamente. Nós temos o texto áureo dessa lição, né, Rafa? Isso. Texto áureo João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exato. A gente consegue mexer nesse texto e tirar muita coisa daqui, né? Hoje tá riquíssimo, não perde esse episódio, comenta, curte, compartilha, se inscreve, porque isso aqui vai edificar a sua vida e te ensinar a respeito da verdade, do caminho, de quem Cristo é. Não é verdade, Rafa? Exato. Rafa, você já deu uma leve pincelada aqui antes da gente apresentar o nosso convidado, né? Exato. E dos objetivos. Agora, deixa eu falar uma coisa. A gente está falando de conhecimento, de EBD. A gente não poderia trazer alguém diferente para apresentar esse episódio com a gente hoje, né? Exato. Não poderia ser outra pessoa para a gente falar em questão de verdade, de Cheio caminho, de conhecimento, cheio de sim. graça e de conhecimento. A gente está falando de quem? Do pastor Lucas. Na verdade, pastor Lucas, muito bem-vindo. Pastor Lucas, ele é graduado em teologia, vice-presidente da Assembleia de Deus em Goiânia, é isso? Correto? Isso. Pastor Lucas, pode ficar à vontade aí falando com o pessoal. Muito obrigado, Vini. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, Nós abraçar agradecemos. tanto você como a Rafa, né, e toda a direção desse programa, o pastor Gileade, o Reginaldo que está aí na direção. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. E que bom estar aqui com vocês hoje para nós podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus, do conhecimento, né, das Escrituras. É claro que nós estamos aqui para aprender, né? E com certeza aprenderei com vocês e de alguma forma contribuiremos também, não só com vocês, mas também com os nossos irmãos que estarão nos assistindo aí ao longo do tempo. Isso aí, pastor Lucas, muito obrigado. Gente, nós vamos entrar agora para contextualizar, porque a gente quer aproveitar o nosso tempo para que você aprenda o máximo que puder junto com a gente, né? Nós temos ali a revelação da afirmação do eu sou o caminho, a verdade, a vida, do Senhor falando a respeito de que Ele é esse caminho, não é, pastor Lucas? Afirmando que Ele é a própria verdade e que ela não pode ser usurpada por nenhuma outra, né? Nenhum outro sofisma, nenhum outro estilo de falso evangelho. Mas, pastor, tem algo muito interessante até na nossa lição, que vai falar quando Jesus afirma que o tempo ainda não tinha chegado a respeito dessa manifestação. O senhor poderia trazer para a gente o que ele quis dizer com isso, com o meu tempo ainda não é chegado? Então, quando nós observamos o texto, né, de João, o Senhor Jesus ele estava em uma caminhada rumo ao Gólgota, e tudo isso ele já tinha, né, devido à sua sabedoria, à sua sapiência, né, de tudo aquilo que ele, do tempo que ele vivia, ele já saberia qual seria o final. Mas naquele momento ainda não era chegado. E nós percebemos pelo texto, pela sua própria palavra, por aquilo que ele disse, né, e estava ali sendo confrontado pelos fariseus e pelos saduceus, era que se ele continuasse aquela discussão, talvez naquele momento seria que ele estaria sendo levado ao Gólgota. E não era o momento, porque precisava ainda que algumas coisas acontecessem. Por isso que ele disse que ainda não era chegado o seu tempo, para que a justiça de Deus se cumprisse sobre a face da terra. Uau. A justiça de Deus se cumpriria quando ele fosse ao Gólgota, quando ele fosse crucificado. E aquele momento ali, dado aquela discussão, né, os fariseus, né, de alguma forma o perturbando, o questionando a sua autoridade, ele reconhece que ainda não era o momento. Então ele não poderia deixar com que aquela situação se agravasse. Isso.
Foi por Incrível, essa né, razão. pastor? E a gente tem muitos profetas que falaram, né, certamente, de passos que que Jesus tinha que dar antes desse dia chegar. Sim. Então, se ele acabasse, a gente entende isso do que o senhor acabou de dizer, né? Se ele acabasse cumprindo isso, feito e fosse ao Gólgota naquele momento, haveria muita coisa que passaria por falsa profecia. Muitos ensinamentos estariam sendo pulados, né? Sim. Até porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele abriu a sua boca em parábolas para ensinar os seus discípulos. Isso. Ao bem da verdade, o evangelho, ele precisava ainda de ser consumado no coração dos discípulos, né? O ensinamento que Jesus veio trazer, ele ainda precisava de acontecer no coração dos seus discípulos. Então, se ele vai ao Gólgota, talvez não teria esse tempo, né? Sim. E ele, na sua sabedoria, conhecendo o tempo, conhecendo os homens, né? E muito bem ele soube fazer isso, ele tirou a lenha do fogo. Então, vamos deixar o negócio queimar. É muito Legal. interessante. João, o Evangelho de João é maravilhoso, né? Como que ele vem de forma organizada, muito organizada, dirigido Isso, pelo exato. Espírito Santo, nos fazendo refletir sobre essa verdade, né? Essa verdade que esteve presente lá em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos, que está presente hoje em nós, porque ela é uma verdade Isso aí. eterna. Então, assim, é muito interessante como que João, ele contribui conosco hoje. Por quê? Porque nós somos convidados, nós somos convocados a todo momento a conhecer essa verdade. Isso. Não apenas conhecer porque eu estou vendo ela na vida do pastor Lucas ou porque eu estou ouvindo dizer que você está vivendo essa verdade. Não, é porque eu quero viver essa verdade de fato. E há uma diferença na vida daquele que de fato vive essa verdade, né, pastor Lucas? Então eu queria assim que o senhor trouxesse pra gente uma reflexão. O que acontece quando nós somos impactados por essa verdade? Algumas coisas diferentes acontecem na vida do ser humano. É bem verdade que onde o evangelho chega, ele produz um ambiente diferente. Isso. Um ambiente diferente não só na pessoa que recebeu o evangelho, mas nas pessoas que estão compartilhando com essa pessoa que recebeu o evangelho. A transformação do Senhor por essa verdade, ela é tão nítida e tão eficaz que ela é capaz de trazer o juízo do homem que estava perdido. Quando nós encontramos o Senhor Jesus entrando na aldeia de Gadara, ele encontra um homem que a Bíblia vai dizer que ele feria e se feria. Feria o outro e feria a si mesmo. Ninguém podia com aquele homem, se alimentava de cadáveres, mas a Bíblia vai dizer que quando ele tem um encontro com a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, algumas coisas diferentes acontecem. Isso. A Bíblia vai contar-nos que aqueles irmãos da aldeia o encontrou assentado, vestido e em sã juízo. É assim que nós nos encontramos, ou as pessoas que encontram o Senhor Jesus, é assim que elas se encontram diante da sociedade. Sim. Geram testemunho. São juízo, dando testemunho da verdade, praticando as coisas de Deus, fazendo com que o brilho do Espírito Santo possa resplandecer do nosso coração, do nosso interior para o exterior. Uau. É a transformação da verdade que está em nós. Não somos nós, mas é aquilo que nós temos carregado e gerado, que é o Espírito Santo. Incrível, pastor. Olha que tremendo. O que o senhor disse linka com algo que aconteceu, e até cita na nossa lição, que é um episódio onde Jesus encontra uma mulher que foi apanhada em adultério. Não é? E nessa cena, nesse decorrer, ele vai confrontar os homens que queriam apedrejar essa mulher, porque eles estavam amparados pela lei da época para poder apedrejar ela, né? E o Senhor diz a respeito, quem não pecou, então, que atire. Nessa cena, eu queria que o Senhor trouxesse também para a nossa reflexão de que essa decisão de aceitar a Cristo como a verdade é muito importante. Mas por que esses homens, ao se encontrarem e serem confrontados por Jesus, tiveram essa resistência de não apedrejá-la? É como eu disse, né? Quando uma pessoa encontra o Evangelho, essa transformação acontece nele e nas pessoas que estão ao seu redor. Veja só que nessa cena, se nós pudermos trazer à memória, ou quem sabe aqui figurar algo nesse sentido, nós vamos imaginar, quem sabe, 3 grupos, né?
o Senhor Jesus com os seus discípulos, o grupo dos fariseus e saduceus que ali já estavam perturbando o Senhor Jesus, o questionando a sua autoridade, e um grupo que chegou trazendo uma mulher apanhada em adultério. Veja só que naquele momento, quando é dado notícia ao Senhor Jesus sobre esse fato, a Bíblia vai contar-nos que eles cobraram a sua consciência. Quando Jesus diz, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muito profundo. A Bíblia deixa-nos claro, é a palavra de Deus que diz que eles não tiveram consciência para jogar aquelas pedras. E vai contar-nos que desde o maior até o menor, todos foram saindo e deixaram apenas o Senhor Jesus e aquela mulher naquela cena. Então, o que nós percebemos é que o Evangelho, essa verdade, mesmo em momentos de acusação, que a multidão tenta nos acusar, mas quando ela é confrontada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, até quem nos confronta vai ter que sair em retirada, vai ter que nos deixar, porque o Evangelho ainda é verdade, o Senhor Jesus ainda é verdade. E ainda vai prevalecer a verdade. Incrível, pastor. O senhor trouxe uma revelação muito profunda agora pra gente, que foi essa questão de que eles estavam amparados pela lei e tinham ela como verdade. Então eles tentaram trazer à consciência de Jesus isso. Nós estamos amparados pelo que nós conhecemos como verdade. E aí, o que o Senhor vai fazer? E mais uma vez ele prova o que descreveu João, né? Ele é o caminho, ele é a verdade. Então o que ele fala é absolutamente essa verdade firmada que o Evangelho nos traz. Não é verdade, Rafa? Exato. Falar sobre essa verdade, né? Igual quando você coloca isso que da mulher adúltera, Jesus ele sempre nos apresentou a graça, mas ele sempre também nos apresentou o confronto. Né? Então, quando a gente analisa esse texto da mulher adúltera, primeiro o que ele fala? Ele confronta os fariseus a respeito da religiosidade. Vocês me conhecem, vocês conhecem a lei, mas e a prática? Isso. Segundo, ele confronta, igual o pastor Lucas trouxe para nós. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele vai te apresentando essa verdade. E terceiro, quando fica só ele e a mulher, ele vira para ela e fala assim, vai e não peques mais. Ou seja, viva essa liberdade que eu estou te dando. Você foi liberta pela verdade para viver em mim. Então, assim, fantástico. Incrível, né, Rafa? Aproveitando que você está falando sobre isso, existem muitas pessoas que se apoiam na verdade da filosofia, de ideias, de sofismas. Traz pra gente rapidinho, já que você está falando sobre isso, como eu consigo fugir dessas mentiras e entender que a verdade que Cristo traz, ela está sobre esses vamos chamar de sofisma, né? Porque às vezes parecem verdades que terminam em mentira. Sim, sempre teve essa busca desenfreada pela verdade, né? Assim, muitos cientistas, muitos filósofos, eles tentaram explicar essa verdade, tiveram suas contribuições, a gente não pode negar, mas nenhuma verdade é tão completa quanto a verdade que é Jesus, porque só Ele nos satisfaz em corpo, alma e espírito. Né? Essa verdade que vem nos provoca a entender, ei, você era um pecador, você estava aprisionado pelo pecado, mas hoje você me conheceu e eu estou te dando liberdade. Liberdade para quê? Para que eu possa fazer o que eu quiser, porque hoje se confunde muito isso, né, pastor Lucas, Vinícius? O Senhor me fez livre, então eu sou livre para fazer o que eu quiser, satisfazer os meus desejos. Não. O Senhor nos chamou para a liberdade, para ser quem Ele nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para glorificar o nome dEle. Inclusive, João fala isso, para satisfazer a vontade daquele que nos chamou. Então, nós não somos livres para fazer qualquer coisa. E quando nós entendemos isso, eu sou um pecador, eu não era um merecedor da graça, eu ainda não sou, mas o Senhor me deu esse acesso. O Senhor me permitiu através da sua morte, através da sua ressurreição. Então, eu sou livre. Isso. Então, eles tiveram a sua contribuição, mas nenhuma vai satisfazer. Então, como fugir disso? Só em Jesus. Porque Ele é a verdade que te dá liberdade. Não a liberdade como o mundo quer, mas a liberdade para viver e ter vida eterna. Porque a liberdade que o mundo te apresenta, ela encerra aqui. E você acha que é uma liberdade. Eles acham que é, mas é um aprisionamento. Porque o pecado aprisiona. Isso. A gente se torna refém do pecado. Agora, Cristo não. Cristo nos faz livres.
E isso faz toda a diferença. Incrível. Eu sei que você, assim como eu, está aproveitando, está usufruindo, está recebendo muito de Deus, daquele que é o caminho e a verdade. Por isso fica aqui com a gente, que a gente ainda tem algumas coisas para te falar a respeito disso. Pastor Lucas e Rafa, tem algo muito interessante que a gente precisa tratar aqui agora, e eu quero a opinião de vocês agora particular sobre esse assunto, que é o quê? Nós citamos uma cena onde a mulher é pega em adultério, o pecado é exposto, mas a gente tem noção de que adultério é um pecado. Sim. Então a gente tem a concepção disso, a gente enxerga isso como um pecado, porque normalmente, em tese, pela visão do homem, a gente gosta de graduar o que é pecado, o que é muito pecado e o que é pouco pecado. Mas dentro da realidade, principalmente da América que nós temos hoje, e por isso que eu quero caracterizar para que você que está nos assistindo, que seja do Brasil, você entenda que isso daqui agora é uma crítica para a América, tá bom? Dentro da realidade que nós vivemos hoje, nós sabemos que existem muitas coisas que os próprios cristãos não caracterizam como pecado. Por exemplo, comprar e não pagar, pessoas que fazem abuso de trabalho, trabalho escravista, pessoas que acabam negociando e depois retornando, não tem palavra, não tem posicionamento. E a Rafa mora aqui também, ela sabe que isso é uma realidade principalmente da comunidade brasileira. E isso não foge, né? Por isso que o que eu quero perguntar a vocês agora é: isso é pecado? Isso pode ser posto como pecado? Se sim, como eu posso tratar? Isso é uma falta de caráter ou isso é de fato algo que eu preciso tratar no Senhor enquanto pecado? Então, é uma pergunta que nos aperta, né? Polêmica. Mas vamos lá. Se nós levarmos em conta o fato de que diante de Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande, mas podemos entender pela palavra do Senhor que há pecados que eles nos levam à morte imediata. Mas há pecados que, devido à sua reincidência e muitas das vezes propositadamente, vai falsear o caráter de Cristo que está em nós. Uau. Por quê? Porque o Evangelho não é para pura e simplesmente transformar o meu caráter. Porque o meu caráter ele já foi definido desde o Éden. Isso. Eu preciso agora de buscar o caráter de Cristo. E quando o apóstolo Paulo diz para nós mortificarmos os nossos membros carnais, é como se eu estivesse ressuscitando Cristo e revivendo com Cristo que um dia morreu na cruz. Isso. Então ali está o meu caráter. E se o meu caráter é o caráter de Cristo, eu vou comprar e vou pagar. Antes, quem sabe da data do vencimento, se a provisão eu não tiver, no mínimo eu vou dar uma satisfação, vou pedir um novo prazo. Por quê? Porque esse é o caráter de Cristo. E nós estamos inseridos numa sociedade, nós não temos como viver fora desse contexto de comprar com prazo, sem prazo. Isso é fato, né? Bom seria, administrativamente, se nós comprássemos só à vista. Mas se compramos nessa forma, e tendo o caráter de Cristo, a nossa palavra é uma única. Isso. Né? Se nós demos o dia, aquele é o dia. E não abrimos mão disso. A reincidência nessa prática, ela com certeza vai enfraquecer a nossa fé. Sim. E ela vai fazer com que o caráter de Cristo ele não seja, quem sabe, trazido pelo vínculo, né? Aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós. Nós precisamos de ter o vínculo da fé. O vínculo da fé é eu mostrar as obras do Espírito. Isso. Né? E se eu tenho uma prática diferente daquilo que seria o que Jesus faria, né? Ali não está o vínculo da fé, ali não está o vínculo da paz, e com certeza eu estou reincidindo em pecados que vai me levar a uma fraqueza, a eu, quem sabe, até enfraquecer espiritualmente ao ponto daqui a pouco eu perder a fé. Isso é fato. Incrível, Rafa. Então, hoje eu vou concordar com o pastor Lucas, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala, conheçam o Senhor e prossigam em conhecê-lo. Exato. Então, se eu sou uma cristã, né? Se eu aceitei a Jesus de fato, eu deveria conhecer o meu Senhor. Então, à medida que eu vou vivendo um relacionamento com o Senhor, vai mudar a forma com que eu vejo o meu Senhor. Então eu vou aprender. Se o meu Senhor é verdade, então eu não posso tolerar mentira.
Se o meu Senhor é justiça, então eu preciso de agir com justiça. Uau, isso. Então, se o meu Senhor fala para mim andar corretamente diante dos homens, dar a César o que é de César, dar ao homem o que é de homem, então eu preciso de andar em justiça e em retidão com os homens aqui na terra também. E à medida que eu vou andando com o meu Senhor, igual o pastor Lucas falou, o caráter de Cristo, ele vai sendo desenvolvido em mim. Aí eu passo a produzir aquelas características que vão gerar em mim o quê? O fruto do Espírito. Então eu passo a viver essa verdade. Eu vou ter amor, eu vou ter paz, né? Eu vou ter fidelidade. Por quê? Porque eu vou passar a refletir essa verdade que é Cristo na minha vida. Eu vou dar bom testemunho. Então eu concordo com ele, na minha opinião, pessoas que têm esse tipo de prática, elas vivem de religiosidade, né? Elas se dizem cristãs, mas de fato elas não são. Quer dizer que a gente aceitando Jesus, a gente não vai errar? Não, a gente está num processo. Isso. Né? Agora, o permanecer, igual o pastor falou, né? A reincidência, o praticar várias vezes, então a gente precisa de repensar se a gente está tendo essas práticas, porque repetir os erros não nos faz viver um verdadeiro evangelho, a verdade. E Rafa, um detalhe também muito interessante que nós precisamos de observar, que a palavra de Deus, ela trata todos os assuntos. Sim. Quando nós observamos lá em Tiago, se não me falha a memória, ele nos orienta os patrões a não serem pesados, inclusive aos escravos, que naquela época tinha. Fala, olha, você que agora é cristão, não vai ser pesado ao escravo, não. Porque você já vive uma nova vida. Né? Falando para os patrões e falando também para os escravos. Olha, escravos, se você tem um patrão que serve ao Senhor, você também não vai dar um nó-cego lá no trabalho, não. Exatamente. Então a palavra de Deus, ela nos trata, né, de todas as formas, para quê? Para trazer o cristalino que é o Evangelho, né? Para trazer de dentro de nós esse Evangelho que um dia nós levantamos, né, as nossas mãos e recebemos o Senhor. Que desde esse momento nós estamos abertos a essa transformação, a essa verdade, né? E todos os dias nós recebemos um pouco dela. Todos os dias. Incrível. E aí, recebeu aí? Porque eu recebi aqui e tá tremendo isso aqui. Então você entendeu. Você quer fugir do que é errado? Vinícius, eu preciso aprender por qual caminho, por onde eu ando. Você precisa conhecer o Senhor da sua vida. Você precisa entender que Jesus é o único caminho. E conhecê-lo só existe um modo, um jeito. Pela palavra, pelo que ele deixou por verdade, pelo livro da verdade. Por isso, a EBD pode te ajudar nisso. Aqui em Columbus, todos os domingos, a partir das 4h30, 4h30, nós começamos e nós terminamos a nossa EBD e ainda temos um momento de comunhão, tá bom? Procure a EBD mais próxima da sua casa, um local seguro, para que você também aprenda sobre esse caminho, sobre o Cristo que é verdade, que te ensina, que te exorta para não perder a sua alma. Tá bom, gente? Tá incrível isso aqui, muito obrigado por vocês terem vindo, mas infelizmente a gente tem que finalizar. Tudo que é bom acaba, mas isso não quer dizer que você pode deixar de aprender, ok? Nós estamos aqui de forma semanal. Sim. Nós estamos aqui toda semana, tá bom? Sempre entra. Lembra que eu te falei? Ativa o sininho, se inscreve, você não vai perder nenhum episódio. Compartilha com mais 368 pessoas para que o evangelho chegue mais longe através da sua vida, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Acabou o nosso debate, mas agora a gente tem o café. Exato. E enquanto eu vou servindo vocês, Pastor Lucas, Rafa, vocês podem deixar uma mensagem de esperança e agradecimento pro pessoal. Sei, meus irmãos, nós só temos a agradecer a Deus mais uma vez nessa oportunidade de estar aqui com o Vini, com a Rafa, toda essa equipe, né? Deus seja louvado por essa equipe. E você de casa, jamais perca a esperança. Eu não sei qual o tempo que você estará, né, assistindo essa live, assistindo esse encontro aqui, esse debate, mas tenha certeza de uma coisa: a verdade que liberta é o Senhor Jesus. Como diz a sua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixe ser liberto pela palavra do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, e você vai ter uma nova vida com o Senhor. Assim como Ele transformou a nossa, Ele pode transformar a sua também. Nosso muito obrigado. Toda a direção, o pastor Gileade e toda a equipe. Tá imperdível, todos eles já falaram de conhecimento, de conhecer a palavra do Senhor. Então, eu convido você, talvez você se frustrou, talvez você ficou entristecido por algo que foi dito a você por uma palavra humana. A palavra humana, ela muda,
mas a palavra do Senhor, Isso. ela foi, ela é, ela continuará sendo eterna, imutável. E se o Senhor falou, ele vai cumprir. E se ele falou que você é bem-vindo no reino dele, por que não participar desse reino? Seja bem-vindo conosco para estar na EBD, para crescer, para aprender mais o Senhor conosco, dessa verdade que nos liberta. Isso aí, Jesus. gente. E todo o nosso EBD termina onde? Café Girê. Lembrem-se que todos os fundos são direcionados ao campo missionário. Por isso, toda vez que você come, que você alimenta o seu corpo, você investe na obra missionária. Pastor, muito obrigado. Segurar um pouquinho pra gente ter o nosso tintim de crente. Isso aí. Pessoal, até o nosso próximo episódio. Até. Pronto.